único, acho que, ao que saiba, eu fui o único a defender o uso da acariação. Inclusive, eu não me lembro se isso saiu na imprensa, porque eu dei uma entrevista, uma pequena entrevista, né? Porque a gente fala 10 minutos e sai 25 segundos, mas eu escrevi umas respostas por escrito para um jornalista, acho que foi do Valor Econômico. E eu disse, inclusive, da importância, né? E achava que não só era importante usar a cariação, como se o Supremo usar, ele incentiva a que outros juízes do Brasil passem a utilizar mais a cariação. Aí eu trouxe a minha experiência como promotor, bota um aqui na mesa, o outro aqui, o juiz ali, o promotor aqui, o advogado, e aí vamos perguntar, afinal, o que você sabe, o que você não sabe e tal, por que você disse aquilo? Quer dizer, chove lá fora, você tem um modo de saber se chove lá fora. Bota a mão para fora, sai lá fora e vê. Não tem duas versões. E eu acho que é isso, no fundo, que o Toffoli está querendo, para saber onde estão, porque existem sempre dados objetivos em tudo que nós falamos. Vou fazer um exemplinho aqui, vou fazer um exemplo aqui, trazendo um pouco de literatura. O Humberto Eco, nas suas lições de outubro, nos estudos de outubro de 92, quando ele foi para os Estados Unidos, ele sempre ia, enfim, então dava um curso lá. E ele escreveu sobre superinterpretação e subinterpretação. O que o Eco estava dizendo? Ele diz, há 3 fases na literatura. Num primeiro momento, o crítico ele ficava preso essencialmente ao texto. Num segundo momento, os críticos passaram a se soltar do texto. E aí começaram os exageros do tipo Pinóquio é filho do carpinteiro. Logo, a história do Pinóquio repete Jesus Cristo. O cara disse, como assim? Da onde você tirou essa superinterpretação? Aí a palavra superinterpretação. Entendi. Muito interessante. E o exemplo que eu gosto muito, que foi criado pelo meu sócio, André Caré Trindade, num texto, nós fizemos um livro, inclusive, quase ganhamos o Jabuti, atenção, hein? Quase ganhamos o Jabuti, fomos finalistas do Jabuti com um livro chamado Superinterpretação. Portanto, o que eu estou dizendo aqui sobre a cariação tem sentidos transcendentais acerca da simples discussão processual. Ela envolve a nossa compreensão do mundo, que tem limites evidentes. O exemplo que o André traz é o seguinte: você pode. Qual é o grande debate da literatura do Machado de Assis? Um dos grandes debates. Se Capitu traiu Bentinho, correto? Perfeito. Isso dá filme, dá tese, não sei o que, já escreveram rios de tinta. O cara traiu, não traiu, ela traiu e tal. Isso são teses. A única coisa que você não pode dizer é que Capitu não era uma mulher. Correto? Fato. Sim. Quando você faz uma cariação, existem limites nas discussões. Quer dizer, narrativas têm que estar vinculados naquilo que eu, no meu livro Hermenêutica em Crise, e um outro chamado Verdade e Consenso, eu chamo de toda discussão tem um mínimo Mínimo Existem versões, etc., mas tem um mínimo Se não existe um mínimo é porque há uma mentira generalizada. Porque aí é ficção. Existe uma diferença entre ficção e discussão com limites.
Se você não encontra o limite que eu chamo de mínimo você partiu para a ficção e, portanto, está descolado totalmente da realidade. O que eu quero dizer com isso é que, de algum modo, a acariação recupera esse mínimo necessário para que cada um não tenha uma versão totalmente solta e ninguém mais acredita em nada. Percebe? Por isso que eu fui, talvez, o único que tenha ficado a favor do Toffoli nisso. A maioria das críticas são efeito manada. Pessoas não sabem nem o que é acariação, nada disso, e porque não gostam do Toffoli, por exemplo, já são contra. Quer dizer, se o Toffoli disser que não existem duendes na Lua, aparece um monte de gente dizendo, isso aí é fake, claro que existem duendes na Lua. Algo desse tipo, quer dizer, tudo que ele fizer está errado. Esse é o mesmo caso do Xandão hoje. Por quê? Porque eles são as duas bolas da vez dentro de um dado contexto político, né? Que se coloca aí, né? Uhum. Você falou do Toffoli logo que houve a notícia da cariação. E você já perguntou por que não. Uma pergunta que ninguém se fez, mas todo mundo já foi para cima do Toffoli, sugerindo que ele está mancomunado com o Vorkari, o Banco Master, e aquilo é ilegal. Descobriram que não é ilegal, mas é imoral, e agora já está condenado, claro, previamente julgado pela Manu Gaspari por um monte de bobo que embarcou numa coisa que não... Sem fazer a pergunta que você fez. Qual é o problema da cariação? Qual é o problema? Por que não? Não pode fazer? Que momento, Lênio. Que momento, né? Que momento, né? Que momento. Pois é. E a Páscoa está longe, né? E a Páscoa está longe. Estamos chegando aí no dia do canguru no calendário vietnamita. Vai ver, isso explica muita coisa também. Mesma coisa com relação também Hélio Gaspari. Mais uma vez, você chamou a atenção quando ele falou aquele negócio do Fux, é balão de ensaio. E vai ficando também cada vez mais flagrante, né, a técnica, a tática. O Gaspari escreveu na coluna dele: o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está numa sinuca de bico com o caso do Banco Master. Se contar tudo o que sabe, muda a essência da relação do PC com bancos a caminho da quebra, mas em tempos de festas e do especial Roberto Carlos, faz 1 milhão de inimigos. Até agora, Galípolo não foi convincente sobre o que tratou em seus contatos com o ministro Alexandre de Moraes. Se contar tudo o que sabe, diz o Hélio. O Hélio sabe que o Galípolo sabe, é isso? Ou entrou na cabeça do Galípolo?